Oi, galera do programa Faniquito. Alô, mamães. Alô, papais também, vovós, vovôs, né? Nós vamos falar hoje sobre um assunto muito interessante, né? Que tá todo mundo falando. As crianças estão com muitos problemas. Adultos também, porque parece que também pode se manifestar na fase adulta. Nós vamos falar sobre essa coisa, né, de pessoas, de crianças que têm alergia à lactose e o tardo glúten também. Pois é, eu não entendo nada, mas eu convidei aqui um especialista, pode abrir aí, apesar dessa carinha aqui de menininho aqui, ó. Pois é, mas ele tem uma fama que vocês não têm noção. O menino é muito bom. Eu falo menino porque, né, novinho, né, tava para ser meu filho. Mas eu tenho ouvido falar coisas maravilhosas a seu respeito. Doutor Marcelo Marques, tudo bem? Tudo bom, tudo bem. Tá com vergonha? Tá nervoso? Um pouquinho só. É sua primeira vez? Primeira vez, sim. Primeira vez, todo mundo se ferra aqui, mas daqui a pouco você relaxa, viu? Com certeza. Bom, você fala um pouquinho da sua formação, por favor, né? Eu sou formado na Faculdade de Medicina de Itajubá, pós-graduado na IPMED, né, em alergologia. E estamos aí trabalhando, né, junto das clínicas, junto do hospital, né? Na verdade, ele tem que ler aqui, né, porque o nome, Deus me livre, né, aqui, o nome feio pra caramba. Ele é imunoalergologista. Entendeu? Também não, mas ele vai explicar pra gente aqui. O conheci essa semana, né? Quero dizer que eu estou muito feliz de você estar aqui. Conheci a esposa dele, a Tati, uma fofa. Olha aí, vocês estão conferindo ela na tela. Muito fofa, muito simpática, muito bonitinha. Uma graça, um casal lindo, né? Beijo pra você, Tati, viu? Gostei muito de te conhecer. Cuida bem, ambos cuidam bem de ambos, né? Enfim, vamos lá, não vamos perder tempo não. Eu quero saber o que faz um alergologista, doutor? Olhando para mim, olhando para lá. O alergologista é um profissional especializado em alergia, né? Ele também tem essa parte da imunidade, que é a defesa do organismo. Então ele trata de doenças autoimunes, as imunodeficiências e alergia em geral. E tem muitos casos hoje, né? Tem muita gente com problema. Essa aí, ó, que você tá vendo ali atrás da luz, ela tem o quê mesmo que você tem? É? Não? Você escutou? O que ela falou? Dermatite de contato por níquel. Por níquel? Ou seja, tudo que é metal, é isso? Não. Várias coisas que tem metais, desde bijuterias a utensílios domésticos, né? Pode estar dentro. Legal. Mas muito bem, nós vamos falar hoje então. Eu queria saber o seguinte, tem muitos problemas voltados hoje em dia a alergias, certo? Eu quero saber assim, quais os maiores casos, os que mais aparecem, né, para você? Dentro da alergia, o que nós mais assim lidamos no dia a dia, a gente tem a dermatite atópica, a gente tem a rinite alérgica e tem uma asma também em associação. Então, na verdade, assim, a alergia ela é multiprofissional, então a gente acaba abordando outras pessoas, outros profissionais dentro da minha área. A gente tem também em conjunto tratamento com o dermatologista, às vezes o reumatologista, o infectologista e, dependendo da situação, o pneumologista também. Olha que coisa louca, né? Por que assim? Dá para explicar melhor assim? Então, na verdade, assim, a rinite, ela é um problema do nariz, certo? Então, quando o otorrino tem alguma complicação ou ele não consegue fazer um diagnóstico mais preciso, ele acaba encaminhando para mim. A mesma coisa do pneumologista, ele está tratando uma asma, tem dificuldade de tratar ela, ele acaba encaminhando para mim também, dependendo da situação, por conta da relação com a alergia em si. Entendi, porque a gente até ouviu falar em alergia alérgica, né? É isso? Isso, você diz a urticária alérgica? A gente escutou, eu acho que a alergia ela engloba tudo, né? Na verdade, o ser humano, conforme tem essa industrialização, esse desenvolvimento do dia a dia, que nós todos estamos suscetíveis, então é muito fácil você ver essa questão de alergia nos dias de hoje. Por isso, a intolerância à lactose, por isso, aquela alteração por conta do glúten, entre outras manifestações da alergia. Agora, tem muitos casos assim que pode dizer que é emocional? Emocional sempre pode existir, mas ele é sempre um diagnóstico de exclusão. Então a gente não consegue falar com certeza absoluta que é alguma coisa psicológica sem a gente ter feito todo esse diagnóstico físico primeiro. Então a gente analisa toda aquela parte de alergia, as coisas mais prováveis de ter,
Se não encontramos, a gente pode pensar assim, isso vai depender de cada indivíduo, né? É muito louco, né? Não, e eu vejo que a maioria das pessoas que eu conheço que tem problema de caso alérgico, como é difícil descobrir que a alergia dela é do quê? Como é difícil isso, né? Faz exame, né, doutor? Porque, na verdade, assim, tudo em alergia tem que ter uma boa história feita, né? Então, primeiro de tudo, sempre uma boa história para depois usar os diagnósticos complementares, né? Os exames complementares. Então, na verdade, assim, os exames de sangue, assim como o prick test, PET test, que são diagnósticos alérgicos... Calma, para tudo aí, doutor. Quando você falar tecnicamente, você põe a legenda pra gente saber o que é, né? Tá parecendo o doutor Pérez quando eu entrevisto ele. Para, que eu não tô entendendo nada. Como é que é? Na verdade, a gente tem vários tipos de técnicas para se fazer o diagnóstico de alergia. Tem exames de sangue, você tem exames de contato, que são pequenos furinhos que fazem no braço para você fazer o diagnóstico. E tem o de colar nas costas, que muita gente já ouviu falar. O quê? De colar nas costas, o diagnóstico também pode ser feito. Então você tem a dermatite de contato, que nem a nossa colega acabou falando que tem alergia a níquel. É feito através de um exame que você cola algumas substâncias nas costas e faz a leitura em 48, 72 horas depois. Você tem o prick test, que é o teste imediato, que faz a leitura em 15 minutos, né? Que eu também faço. E tem o teste de sangue, dependendo da situação. Então, assim, tem várias maneiras de se abordar a alergia. Doutor, a intolerância à lactose, né? Hoje em dia a gente... né? É estranho, a gente vê um monte de doenças modernas aí que antigamente não existia, ou existia, mas não tinha diagnóstico, tratava, sabe-se Deus como se tratava, né? Intolerância à lactose já devia existir, né? A gente fica pensando, né, louco, já vem há muitos anos, por exemplo, os anos 70, 60, que seja 50, já devia existir, mas aí não tinha o diagnóstico? Como é que era isso? Será? Na verdade, assim, tudo em medicina existe uma certa abordagem científica, né? Então, conforme vai elaborando os testes, você vai tendo conhecimento melhor de cada doença, aí você vai conseguindo fazer o diagnóstico. Mas provavelmente o ser humano, desde há tempos, né, a gente já vê que já tinha essa alteração, tanto da lactose, entre outras alergias, né? Claro que conforme a industrialização, que nem eu frisei bem, você vai ter um aumento das alergias nas pessoas, né? Porque a gente está mais suscetível a corantes, a conservantes, entre outras situações que podem auxiliar, né? É isso que eu ia perguntar. Por que agora está tendo tanto, né? A gente ouve tanto, né? Que as pessoas, crianças, tudo com problema de lactose. Agora eu fico imaginando, antigamente, as mães fiavam leite nas crianças, mas aí as crianças tinham as reações, aí tratava... Não descobria assim, né? Do que era, né? Muito louco isso, né? Pensar nisso, né? Na verdade, assim, a intolerância à lactose, ela provavelmente já deveria ter há muito tempo, né? E as mães não sabiam como lidar. Fiava o leitão, vai, toma! Normalmente, assim, a gente vê a náusea, o vômito, a dor abdominal, né? Fica distendido, fica estufado, às vezes diarreia. Então, assim, às vezes a mãe achava que era só um mal-estar, assim, e passava, né? Mas às vezes persistia até a fase adulta e quando foi fazer os testes descobriu que tinha esse tipo de situação, né? Isso pode acontecer. Que coisa. Agora, você já respondeu o que eu ia até fazer. Por que acontece, está acontecendo tanto? Então, você diz por causa dos próprios produtos hoje, os alimentos, tudo industrializado, seria isso? Uma das hipóteses, é isso? Sim, um dos diagnósticos diferenciais que a gente faz para intolerância à lactose é a alergia conservante também, né? Então, é como aquela história da parte psicológica, é por exclusão, né? Então é muito difícil, não existem muitos testes para a gente falar se realmente tem alergia conservante, se tem a corante. Então depende do mecanismo de alergia. Então é difícil, ainda é uma ciência muito nova, né? A alergia ainda é uma coisa que vem aí que tenha 100 anos no máximo, que o pessoal tenha começado a fazer. Então o boom mesmo da alergia foi dos anos 80 para cá. Então ainda está muito recente toda essa parte da elaboração de diagnóstico, de toda essa parte da alergia, né? Agora, doutor, leite materno não tem lactose, né? Leite materno tem lactose, sim. Tem lactose? Tem lactose. Por que tem lactose? Uai. São proteínas que existem semelhantes nos mamíferos, né?
Então você pode ter sim, infelizmente. Nossa, aí é quando a mãe então não pode dar mais o peito, tem que comprar esses. Na minha época era Nanô, não sei como é que é isso. Tem o NAN, tem o Aptamil, tem o Neocade, tem vários tipos de leite, depende de cada situação. Tem totalmente hidrolisado, parcialmente hidrolisado, que são as proteínas que tem no leite. Então, dependendo da situação, a gente usa um ou outro. Existem também os leites que a gente vê no supermercado em geral, né? Que nem o sem lactose, coisas do tipo, também podem ser utilizados, mas claro, dependendo de cada pessoa. Agora, vem cá, pra você mamãe, ou pra você papai, né? Porque hoje em dia tem muito homem assumindo o filho sozinho, a mãe, né? Eu também não acho nada, entendeu? Por que só a mãe, só a mulher que tem que, né? Tem que cuidar. O pai também tem que participar. Pros pais, né? O que eles podem desconfiar que está havendo, né? Uma alergia, uma reação à lactose. Qual os sintomas que a criança pode ter? Ou o adulto também pode ter? Pode. Depois nasce sem, depois quando cresce pode adquirir o problema de como é que se chama? Nossa, intolerância à lactose? Pode sim. Na verdade, a gente tem que lembrar que o ser humano é um ser complexo, né? Então, ele, na verdade, ele não vai, assim, simplesmente desenvolver ou os sintomas são mais brandos, então vai depender de cada pessoa. Então, ela pode começar com sintomas pequenos, pouca coisa, um leve mal-estar, às vezes uma diarreia, uma dor abdominal, uma dor na barriga, né? E desenvolver essa intolerância mais forte na idade adulta, sim. Normalmente a gente vê que essas alterações alimentares vêm desde a infância. Então, assim, pode acontecer no adulto, pode acontecer no idoso. Além do que, as alergias, por exemplo, no idoso é uma coisa muito recente. Então ainda está muito em estudo, o pessoal está aprendendo bastante. Um exemplo que não tem nada a ver com a nossa história, a rinite, por exemplo. O que eu mais faço diagnóstico de rinite é acima dos 45 anos. Então é uma coisa muito comum, porque era subdiagnosticado anteriormente, né? Assim como a intolerância à lactose também. O que é subdiagnosticado? Era muito pouco o diagnóstico, como o pessoal não conhecia muito bem a doença, né? Ele faziam poucos diagnósticos a respeito. Então passava batido, vamos dizer assim. Tá? Bonitinho ele, né, gente? Mas ele é bom, você viu? O menino é bom. Legal, vou indicar bastante você. Agora, eu quero saber o seguinte, só o leite que tem lactose ou os derivados também? Derivados de leite também. Quando você usa um leite menos processado possível, por exemplo, um iogurte, uma coalhada... Queijo também, se for um queijo fresco. Então existe uma chance maior de você ter intolerância em si. Agora, quando ele é mais processado, como você acaba quebrando as proteínas na hora de da fervura, do processo todo, então pode ser que não tenha tantas proteínas e não dê tantos sintomas. Mas lembre sempre que assim, a intolerância à lactose, a gente não tem como medir, falar se uma pessoa é mais ou é menos intolerante. Então a gente considera sim ou não para intolerância. Então, assim, cada um vai reagir de um jeito. Às vezes tem gente que come lá um queijo, não tem problema nenhum, mas toma um leite de vaca puro e tem o problema. Agora, tem aqueles que às vezes acabam tendo problema tanto com leite quanto com queijo ou qualquer processo da parte do leite, né? Pode acabar tendo. Então, depende de cada pessoa, né? Que coisa louca, né? E é tudo que a gente está falando hoje, coisa que é importante para a saúde da gente, que é o leite, que é o trigo, né? Quer dizer, eu acho que é importante o trigo também, mas a gente já vai chegar aí na parte do glúten. Eu gostaria de falar um pouquinho, em homenagem à Ana Carolina Tolmé, por acaso eu cheguei até ele por causa dela, sobre o lúpus. Vamos falar rapidamente sobre o lúpus. O que é o lúpus? O lúpus é uma doença que o próprio organismo produz, que a gente diz autoimune, né? Além disso, é uma doença que pega vários órgãos, né, que a gente fala multissistêmica. Então pode abranger desde o rim, a pele, articulações, né? Se não tratada, exatamente. Então, assim, o lúpus é uma doença crônica, não existe uma cura para ela. Mas você pode ter um bom controle dela quando você pega no início da doença, né? Mas tem muita gente com esse diagnóstico hoje? Então, ele é um diagnóstico feito pela reumatologia, né? Eu pego bastante casos desse tipo porque vem com lesão de pele para mim. Então, assim, o pessoal fala, uma dermatite, né? Dermatite é uma inflamação de pele, pode ser qualquer coisa. Então, na verdade, muitas vezes você acaba fazendo um diagnóstico que não é da sua área e acaba encaminhando, né?
Então, assim, o lúpus, ele... Porque a pele, eu sinceramente, eu tô rezando, orando muito eles estão desconfiados, né, da Ana Carolina que seja, mas eu tô rezando, orando muito para que não seja, né, no caso dela, mas a gente vê que a pele dela fica assim, corpo, rosto, todo não é manchado, com aquela, avermelhado, Não, sim, pode desenvolver desse tipo, sim, a doença, né? Mas cada caso é um caso, então a gente sempre tem que ver de uma forma bem personalizada para não cometer alguns erros de diagnóstico, né? Cuida dela direitinho, tá? Com certeza. Não vou falar bem de você não, tá? Pode deixar. Agora, e o glúten? O glúten, vamos falar também, é lactose e glúten, que se fala muito hoje em dia, né? Fala sobre a alergia do glúten, o que é o glúten, explica direitinho aí pra galera. O glúten, na verdade, assim como a lactose, são, vamos dizer assim, doenças que estão na moda, né? Por conta do diagnóstico agora que está mais certeza absoluta para conseguir fazer. Então, assim, o glúten é uma proteína que tem no trigo, tem na cevada, tem na aveia, tem nesses derivados em geral. Granola. Granola, até que não, viu? Depende da situação, depende do que tem na granola, né? Mas a cevada, por exemplo, que tem na cerveja, também tem glúten, né? Então o glúten, essa proteína, ela acaba não sendo absorvida, né? Não entra pelo intestino direito. Então a pessoa começa a ter diarreia crônica e ela não sabe de onde vem. Aí quando vai fazer os testes, você vê a dieta, faz um mapa alimentar de lá, tudo que você come durante 7 dias, você vê que tem essa característica, mas normalmente a gente vê mais com o trigo. Trigo. O trigo é mais comum. Então, assim, o diagnóstico hoje é feito com a colonoscopia com biópsia, mas existem alguns exames de laboratório que a gente consegue fazer esse diagnóstico também, ajuda no diagnóstico, né? A reação, né, da pessoa que não tem, que é intolerante, né, ao glúten, então, no caso, seria mais diarreia, é isso? Você pode ter diarreia, pode ter náusea, pode ter vômito. Ele é um diagnóstico diferencial que a gente faz com as doenças inflamatórias intestinais. Então pode ser que venha com sangue, pode ter um pouco de muco na história. Depende de cada situação, de cada pessoa. Nossa, doutor, eu acho que eu tô com isso estranho, hein? Aí tem que fazer os exames para saber, só assim. Uai, você sabe que tem uma luzinha aqui? Depois eu vou até perguntar para você, que não é o caso. Vou ter consulta de grátis. Doutor, tem diferença entre a intolerância à lactose e a intolerância a glúten, assim? Os dois são duas substâncias totalmente diferentes uma da outra, né? Quando você vai pensar, por exemplo, numa intolerância à lactose, você vai ver, ele vai ficar bem assim certinho para se pensar com o leite em si. Agora já o glúten não, você vai ver que é alimentar, você vai ver que é alguma coisa que a pessoa está comendo, né, sólido, vamos dizer assim, que está dando esse tipo de situação. Mas normalmente o glúten em si, ele já vem desde a infância, essa é uma diferença grande que a gente vê. E aí sim vai desenvolvendo e piorando, então a pessoa tem emagrecimento associado, né? Tá, então ela não pode, essa doença, é doença? Pode falar que é uma doença. Ela não pode manifestar na fase adulta. Então, normalmente já nasce com esse problema, é isso? Isso, exatamente. Diferentemente da lactose, é isso? Diferentemente da lactose. Exatamente. Aqui na medicina a gente não consegue falar tudo sim ou não, né? Depende de cada situação, é difícil. Olha, que coisa louca isso, né? Bom, também não tem tratamento, então. É retirada do glúten, assim como retirada da lactose, né? Os dois são iguais. Ou seja, retirada do glúten. Tira bolo, tira pão, tira lasanha, tira tudo de bom, né, doutor? Mas dá para usar bastante coisa em substituição. Você pode usar farinha de arroz, você pode usar o trigo sarraceno. Tapioca. Então dá para usar algumas coisas, dá para substituir. O difícil fica com pizza, né, esse tipo de situação. O pão integral, ele não tem glúten, não? Como é que é quando fala pão integral? Seria que não tem glúten? Quando você fala que um alimento é integral, significa que ele é menos processado possível. Então ele tem glúten da mesma maneira que os outros. Doutor, eu ouvi falar, não sei se é verdade, que o glúten, quando uma pessoa insiste muito, né, ela não pode, ela é intolerante, tem intolerância. E a pessoa insiste, que ela pode ter câncer, ela pode adquirir o câncer. Isso faz sentido?
E por que, se faz sentido? Então, o mecanismo ainda não é bem conhecido, tá? Mas a gente vê que realmente existem alguns estudos que mostram que quem tem intolerância a glúten e não faz o diagnóstico, não tira o glúten da vida, acaba desenvolvendo alguns tipos de câncer de intestino, sim. Doutor do céu. Coisa feia, hein? E tem muito desses casos para vocês, tanto de lactose como de glúten. O de glúten é em menor quantidade. Lactose a gente vê bastante, principalmente bebês na primeira infância, né? Então a gente vê que tem bastante casos, sim, com certeza. Bom, hoje tem, né, os supermercados, né? Eu já achei lá, inclusive no Chibata tem uma parte lá muito boa do Chibata, com bastante produtos, né, para essas pessoas alérgicas. E lembrando aí, né, que o doutor Marcelo Marques, ele atende na Suzan Clean, em Suzano, passar o telefone 4745-3600. Atende em Mogi na Clínica São Francisco, é isso? Telefone 4799-1854, tá aqui na telinha. E também na Cepaco, telefone 4724-9177. Se quiser algumas informações, é só ligar. A gente esqueceu de falar alguma coisa, doutor? Eu acho que não, acho que a gente conseguiu abordar bem. Eu só gostaria de acrescentar que a parte da lactose, hoje em dia a gente sempre fala para tirar a lactose, mas existem alguns medicamentos que a gente consegue usar para a pessoa ter uma vida mais normal possível, tá? Existem comprimidos que a pessoa pode estar comendo antes da refeição, que ele vai conseguir também aí fazer a ingesta, comer, né, a parte aí da lactose, né, em geral. E existem também aqueles que você mistura no leite, que você consegue fazer o uso do leite normal também. Então existem situações que a gente consegue dar uma dobrada, né, na situação, né? Nossa, que legal. É bom perguntar, né, galera? A galera gosta que pergunta. Atende algum convênio, não? Eu atendo a maioria dos convênios, tá? Que legal. Isso já é bom, né? É porque às vezes, né... sei lá, eu sou muito coração. Às vezes a gente vê pessoas que têm convênio, né, já pagam uma nota por mês de convênio. A gente sabe que tem um monte de coisa errada em relação aos convênios, né? Inclusive é responsável por muitas coisas ruins que aconteceram com a medicina em si, né? Em geral, por causa dos convênios, mas, né? As pessoas, a gente paga muitas vezes por mês aquele valor e muitas vezes nem usa, né? E quando precisa não tem um bom profissional. Tá aqui, né? Doutor Marcelo Marques. Mais alguma coisinha? Não esquecemos. Bom, também se você tiver alguma dúvida, tá todas as informações do doutor Marcelo. Lembrando também que ele tem Facebook. Pode passar Facebook? Não. Não tem Facebook. Não tem Facebook. Ele mora no mato. Ele mora com a Tati no mato. Tá certo ele, que gostoso, né? Tá certo, mas tá todas as informações aí. Eu agradeço muito, tá? Você tá aqui no programa, viu? E vamos qualquer hora gravar algumas dicas com ele, né? Pra gente colocar aqui nas dicas do Faniquito. Dá um beijo aqui, beijo na sua Tati linda. Você é um fofo, sua mulher é uma outra fofa. E parabéns por você ser tão jovem, né? Porque ele é jovem, pode falar a idade. Eu sei que é falta de educação, mas eu não tenho educação mesmo. Fala a idade. E ser tão jovem e tão competente. É verdade, muito obrigado, agradeço o convite. Não falou a idade. 30 e quanto? 31. 31 anos, e ele é muito bom. Eu tô falando, ele é muito bom. Ele é bom, menino bom. Já tinha ouvido muito falar. E isso não quer dizer nada, né? A idade não quer dizer nada. Você é responsável, a gente vê que você é estudioso, né? Bom, enfim. Muito legal. Bom saber que nós temos profissionais como você aqui em Mogi das Cruzes. Muito obrigado, agradeço realmente. Foi realmente um prazer. E estou aqui à disposição. Sempre que precisar, a gente dá as ordens. Eu que agradeço. Obrigado. Dá um beijo aqui. Valeu, menino. Aí.